Canal do Golan, e parece que minha voz melhorou um pouquinho, quero saber a opinião de vocês. E se minha voz melhorou um pouquinho ou não. Porque o episódio de hoje é a Batalha na Floresta, né? Esse é o nome do episódio. Porque, recapitulando, eles vê uma... É aquela companion, o companion, indo, tentando se aproximar dele. Ele acha que pode atacar ele, então ele decide fugir. E, né? Mas antes disso acontecer, de ver um grupo novo se formando. Mano, né? Lembra aquele grupo dos mais fortes? Então, o líder dele, eu pensei que o líder deles era aquela menina, mas não é. Era um cara muito misterioso. Fala, não gosta de falar muita coisa. Fala assim, cara, não importa se ele é muito forte ou não. O importante é a gente pegar ele. Ele tá cheio de itens raros. Esses itens raros a gente pode aumentar o grupo mais ainda, né? Então a gente vê depois, a gente volta para cá, tá? Aqui, uma mini perseguição entre eles que dura bastante tempo, uma perseguição entre eles aí, e entre 2, 3 minutos. Essa perseguição dura bastante. Depois ele fala assim, cara, é, para dispensar eles, eu vou tentar fazer o seguinte: pensar que ele vai pro sul, mas ele vai pro norte, alguma coisa assim. E com isso, ele conseguiu dispensar os inimigos, menos essa menina aqui. Que aí ele chega, se aproxima e aí, o que você quer? E aí, tá o pedido de amizade. E aí ele fala, por que está me mandando um pedido de amizade? E ele fala, poxa. E ele fala, você está tentando construir uma relação de amizade após o acontecimento que ele fez algo antes, né, ter salvado ele daquele grupo que eu até comentei no começo do episódio aqui. E ela fala, não, só pela amizade mesmo, a gente tentando se conhecer mesmo. E aí, ele aceita, né? E a gente sabe quem é, né? O pessoal que é do anime, que vê o anime, sabe quem é. É a menina, que é essa menina aí, que gosta muito dele. E aí, ela fica feliz. E ele fala assim, beleza, eu tenho que ir. E tentar criar uma amizade mais ainda com ele. Mesmo assim, ele fala, não, cara, eu tô meio com pressa aqui. E, foi muito estranho. Ele fala assim, pô, vamos upar junto. Ela tá tentar criar uma amizade no jogo. Como eu nunca joguei jogo online, né? Eu sei como é que é isso aqui. Então, ela meio tímida, tentando ainda criar uma amizade, tentando conversar com ele, né? E com isso, ele ainda meio desconversa. Não, cara, ficou meio com pressa e vai, né? E ele percebe que era uma garota. Aquela garota, aquela garota não tinha o nome de um, né? Aí pensando aquela menina, agora pelo ponto de vista dela, que é nosso protagonista e aquela coelha, e aí ela falando assim, pô, aquela garota não tinha o nome em cima do jogador. Será que é um NPC? E aí, de qualquer forma, ela vibra pelo acontecimento, ter conseguido ido, um pedido que ele aceite o pedido de amizade. E aí, ela fala assim, tô doido pra falar pra a vendedora de jogos ali pra ela ter conseguido. Então, querendo ou não, fica um laço entre a vendedora e essa menina aí, entre eles, né? Com isso, os inimigos chegam lá, só encontram ela, e aí, poxa, não vamos. Última vez que a gente enfrentamos ela, não deu muito certo, vamos fugir. Então, eles fogem, imagina. E aí, nosso protagonista
desfazem dos desfazem, né? Vivem só. Lá vive o tempo de coelhinho normal e aí. E com isso eles entram numa caverna, né? Exploram um pouco dessa caverna e encontram essa a Gruta da Floresta, né? Por isso que eu botei Missão Floresta, né? Essa porque gente nessa floresta tem vários insetos, abelhas, eles e os mais raros. Ele pensou ele procurando, explorando, ele várias vezes abelhas e ele pensa assim, pô, será que esse é um monstro raro? Que é um besouro azul, um gigante. É uma coisa que eu não tento entender sempre nesses animes aí, porque sempre nesses animes, alguns animes é assim, né? Que é animais, insetos gigantes, para talvez dar mais animação. Não sei, quero saber a opinião de vocês. Então, com isso, falou, beleza, vou deixar ele enfrentar. Né? E ele falou assim, pô, estou sem dinheiro e sem... Depois trocar os itens com a néctar das abelhas que ele conseguiu extorcar. Ele fala assim, pô, a cena que ele tenta extorcar a néctar da abelha. Né? Ele tenta, quase deixa cair, né? E ele fala, pô, é melhor não deixar cair e poderia danificar pegando alguns itens e aí ele fica só pegando um item. Ele observa de longe uma flor muito atraente, mas ele falou assim, poxa, bem melhor só observar, né? E aí a coelha fala assim, cara, que espada é? Que faca é essa? E ele fala assim, pô, é uma faca do primeiro ataque de longe. E ele lembra de um ataque de longe que o primeiro ataque desses monstros muito raros que sabe disfarçar nesse meio da floresta e quase ele acaba morto. E com isso ele lança a faca, um louva-a-Deus aparece se camuflando no meio da floresta. Tem cenas de batalha aqui, várias cenas de batalha e não, na verdade. Com isso a gente vê de longe ele vendo a batalha do Besouro Azul e da rainha, cadê? Da abelha rainha, né? Tem várias, ele vendo de longe, né? Com isso, essa cena de batalha entre eles acaba rapidamente entre eles. E ele começa a narrar, né? Começa a narrar, fala assim, poxa, que grande batalha, né? E ele tenta narrar e ele tenta fazer que Coelhinha seja comentarista. É muito engraçado isso. Com isso, a batalha assim acaba com ele derrotando a rainha abelha. Esse é a capa, porque ele pensou que o Besouro Azul não ia perceber ele, então tenta se aproximar entre eles e é muito maneiro. Ele, né? Ele distrai, aí lançando um inseto, lançando na néctar, na camuflagem e com isso ele consegue derrotar o Besouro Azul. Consegue itens raros novamente, né? E com isso o episódio acaba com ele ainda procurando um monstro raro, que acaba mais ou menos assim, indo em direção a aranhas gigantes, né? Como eu disse, jogo no começo do episódio, na metade do episódio, porque eles fazem isso, né? Mostrando monstros raros,
quer dizer, uns insetos gigantes. Então, se vocês gostaram do episódio de hoje, veio que minha voz mudou também, me ajuda aí. Então, valeu.